Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Cura pelas Mãos, que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu canal do Instagram. O objetivo desse projeto é poder ajudar profissionais que já trabalham com massagem ou que querem começar nesse mercado terapêutico a se tornarem uma referência, conquistarem aí uma agenda completa e poder aumentar o seu faturamento, faturando aí acima de R$5.000 por mês trabalhando com massagem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todo mundo que está chegando. E antes da gente começar, quero saber de vocês, quem está aqui participando dessa live pela primeira vez, manda para mim aqui um hashtag tô aqui pela primeira vez. Se você está sempre por aqui... Só arrumar aqui, colocar aqui nos comentários o título da aula. Aí. Se você tá sempre por aqui, me manda um hashtag tô sempre por aqui. E se você já é pupila ou pupilo do método Natália Tanaka, manda para mim o hashtag e o número da sua turma, para eu saber que você tá por aqui. Bom, o tema que eu trouxe para nossa live de hoje é como aumentar suas visualizações no Stories do Instagram. Então, nessa aula, você vai aprender, como despertar o interesse dos seus seguidores e alcançar mais engajamento com as suas postagens. Já tô vendo por aqui, pessoal da turma 15, Andréia Godoy, hashtag 15... Espaço Cláudia Garcia, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Aproveita para me contar aqui nos comentários um pouquinho da sua história. Me fala de onde você se você já trabalha com massagem, há quanto tempo. Tati AP, tô sempre por aqui. Sandra Eusébio, turma 15. Ana Célia, turma 15. Mais Bronze, turma 14. Graciela Goldani, turma 14, Maria Júlia, sempre por aqui. Quem mais? Simone, turma 11, Equilíbrio Tratamento, turma 15. Tati Almeida, também primeira vez por aqui. Tati, me conta um pouquinho da sua história, sua idade, de onde que você qual que é a sua profissão. Laide Rosário sempre por aqui. Sensacional. Então vamos lá, vamos começar o conteúdo. E enquanto eu tô passando o conteúdo para vocês que já estão por aqui, vamos clicar aqui nesse triângulozinho, nesse aviãozinho e compartilhar essa live aí com pelo menos 5 pessoas que você acredita que podem ser impactadas e beneficiadas. E depois de compartilhar, manda para mim nos comentários um hashtag já compartilhei, para eu saber que você já fez a sua parte, já colaborou. Vamos lá então? Luciene, Massoterapia, sempre por aqui. Bom, por que eu decidi então hoje falar com vocês especificamente sobre Stories? Conta para mim, para vocês que estão aqui, coloca aqui para mim nos comentários quem aqui já usa os Stories, quem aqui já tem o hábito de gravar stories. Coloca nos comentários para quem já tem o hábito de usar e tem o hábito de fazer diariamente stories. Vamos ver. Vamos ver se a maioria faz ou se a maioria ainda não faz. Simone, Lufrota, Andréia, Equilibrium, eu, Eliane, terapeuta, faz, Tati, AP, mais Bronze, já compartilhei, muito obrigada. Mason Bronze, eu, Luciane, já compartilhei, obrigada. Quem mais? Quem mais já utiliza os stories, esse recurso, essa ferramenta do Instagram no dia a dia? E para vocês que já fazem uso dos stories diariamente, me conta qual é a sua maior dificuldade
para estar fazendo os stories. Luciene também eu faço. Adriano Moreira Barbosa, boa noite. Cláudia Garcia, sou muito ruim nisso. Cláudia, me fala qual é a sua dificuldade. Tati, eu faço, mas muito pouco. Elaine Rocha, eu faço. Graciela Goldani, eu faço. Eliane, boa noite. Helena, massoterapia, entrei agora, o que perdi? Ainda nada, Helena, eu ainda nem comecei o conteúdo. Antes de começar o conteúdo para vocês que estão chegando agora, hoje a gente vai falar sobre como aumentar as visualizações nos stories do Instagram. Se tiver alguém aqui que não sabe o que é stories, me fala que eu vou explicar para vocês. E o que eu perguntei pro pessoal é, quem faz stories, coloca aqui um eu faço, e para vocês que já fazem, ou mesmo para vocês que não fazem, me conta qual é a maior dificuldade que vocês têm quando se trata de fazer stories. Zélia, turma 10, boa noite. Zurá. Helena, eu faço. Zélia Galvão, eu. Laide, já compartilhei, muito obrigado. Para vocês que estão chegando agora também, aproveita para clicar aqui no aviãozinho e compartilhar essa live com pelo menos 5 pessoas que você acredita que pode ser beneficiada. Boa noite, Zurá. Mariluce, boa noite. Eliana, todas as dificuldades, coloca aqui para mim. Marcela, boa noite. Maria nunca fez. Tati, tenho dificuldade de montar um story bacana. Então hoje eu vou dar dicas para vocês, 9 dicas para vocês postarem aí nos stories de vocês. Lu Frota, coloco dicas, mas coisas pessoais não costumo, vou falar disso também. Tati, sou tímida, não sou boa disso. A gente precisa vencer essa timidez, então. Depois que você fizer uns 10, 15 stories, você vai ver que essa timidez passa. Zurá, que bom que não perdeu nada. Não, ainda não perdeu, vou começar agora. Isabel, eu faço, mas falta conteúdo. Falta conteúdo é uma outra dificuldade que eu vou falar hoje também nessa aula. Tati, conteúdo bacana que chame a atenção, essa é a minha maior dificuldade. Então hoje essa live vai ser para você. Elaine Rocha, tinha dificuldade, mas já estou superando, que bom. Pati, boa noite. Nádia, boa noite. Espaço Cláudia Garcia, dificuldade com o conteúdo, saber o que postar. Vou falar então para vocês hoje exatamente o que postar. Marcela, fazer stories com conteúdo, não com a rotina do dia a dia. Lívia Salles, tenho dificuldade em aparecer, mas meu amor, se você não aparecer, como é que seus potenciais pacientes vão te ver e vão saber que você tá aí, uma ótima profissional para poder ajudá-los? Donata, não faço. Laide, não faço. Van Ro Beblase, tem algum aplicativo para fazer isso? Você. Zurá, quero saber que tenho pouca visualização. Também vou falar disso. Fátima, faço só postagens de fotos. Não, Fátima. Vamos começar a gravar vídeo. Lu Frota. Lu Frota, eu compartilho o que posto no feed. Ô Lu, eu não sei se eu coloquei dentro desses 9 itens o que compartilhar, mas colocar nos stories que você posta no feed, você até pode fazer isso às vezes, mas fazer isso sempre não é legal, porque às vezes a pessoa já viu seu conteúdo no feed, ela vê de novo nos stories, ela vai pensar assim, nossa, mas essa pessoa não tem conteúdo, e ela fica postando a mesma coisa em vários lugares. Então, não recomendo. Se um dia ou outro você tiver uma postagem no feed muito boa, que você acha que vale a pena compartilhar também nos stories, ok. Mas fazer isso sempre não é legal. Porque cada ferramenta, stories, feed, GTV, eu vou explicar isso para vocês, cada um tem um objetivo, tá? Nice, coloca stories, porém só escrita. Então a gente precisa também começar a mudar isso, porque vídeo gera muito mais engajamento e stories é lugar de vídeo. Mila, tenho dúvida em saber exatamente o que postar, então fica na live que eu vou falar exatamente para vocês o que postar.
Eliane, não faço, mas vou começar a fazer. Espero que depois dessa live você então já dê start nesses stories. A live fica salva para alunos, Elaine, sim, a live fica salva para alunos. Para os alunos, vai lá dentro dentro da plataforma. Essa live sobe para vocês. Lu, não sei postar Reels e IGTV. Eu vou explicar para vocês o que postar no Reels e o que postar no IGTV também, tá? Então a gente vai entender assim, vai fazer um apanhado, vai fazer uma geral sobre Instagram, e hoje eu vou focar mais especificamente em Stories, tá? Bom, o Instagram, ele é uma rede social que tá constantemente evoluindo, né? E por que hoje eu vou falar dos Stories? Porque dentro do Instagram, os Stories é uma das ferramentas que a gente tem. E as pessoas que acompanham seus stories, elas são pessoas muito engajadas, tá? Então a gente tem as pessoas que olham as publicações no feed, mas aquelas pessoas que te seguem no Instagram são pessoas altamente engajadas. E como o Instagram é uma rede social que ela tá sempre evoluindo, e a gente tem que enxergar isso e começar também a aplicar, né, na nossa profissão, na nossa carreira. Como é uma rede social que está sempre evoluindo, nós também precisamos pensar que a gente também tem que estar sempre evoluindo, sempre trazendo coisas novas, sempre oferecendo coisas diferenciadas, aprimorando o nosso conhecimento, trazendo essas novidades para os nossos pacientes. Então, para quem usa o Instagram, vocês vão ver que tá sempre saindo recursos novos. Então, por exemplo, esse final de semana, inclusive ontem que foi domingo, eu e minha equipe ficamos ontem o dia todo, até meia-noite. Nós só saímos de lá a hora que nós conseguimos finalizar e cumprir aquilo que a gente tinha programado. Então, ontem nós ficamos até meia-noite gravando mais conteúdo que vai ser disponibilizado lá dentro da plataforma para os alunos. Inclusive os alunos antigos vão ter acesso a essas atualizações, porque a gente tem que estar sempre inovando, sempre trazendo novidades, trazendo mais conhecimento, porque as coisas vão mudando, né? Então, vocês como profissionais, vocês precisam ter essa consciência de que vocês precisam estar sempre nesse movimento de evolução. Se vocês pararem para analisar, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês. Vou fechar aqui um pouquinho os comentários, tá? Para poder compartilhar agora aqui com vocês. Aí. Então, se vocês pararem para analisar o Instagram, sempre vai ter um recurso novo. De tempos em tempos eles estão atualizando e gerando um recurso novo para vocês, para que os usuários possam explorar esse conteúdo, né? Inclusive, muitos dos recursos que tem no Instagram, eles foram inspirados em outros aplicativos, em outros programas que estavam fazendo sucesso no mercado. Então, o que a gente tem de recursos e de ferramentas atualmente dentro do Instagram? A gente tem o feed. O feed é aquela página inicial onde a gente consegue postar tanto imagens, fotos com texto, né, com uma legenda, vídeos de até 1 minuto com um texto e uma legenda embaixo, e a gente tem também aquela opção de carrossel. Então, ou pode ser uma imagem única, ou pode ser um vídeo de até 1 minuto, ou pode ser a opção de carrossel, onde a gente consegue colocar várias imagens e vários vídeos. Isso lá no feed. Depois a gente tem o que no Instagram? Os stories, né? O story, lá é onde tem a bolinha, que é onde a gente posta vídeos de até 15 segundos. E o stories no Instagram, ele acabou sendo incluído, inspirado num outro aplicativo que surgiu aí, né? Acho que hoje as pessoas nem usam muito, mas uma época estava muito em alta, que era o Snapchat. Não sei se vocês lembram, se vocês já chegaram a usar, mas o Story, ele veio inspirado no Snapchat, que eram esses videozinhos curtos de 15 segundos. Aí depois o Instagram incluiu também as lives, que é o que a gente está fazendo hoje.
que são vídeos ao vivo. E de onde veio a inspiração do Instagram para colocar as lives? Do YouTube, porque antes a gente só conseguia fazer essas aulas ao vivo pelo YouTube. E aí depois o Instagram disponibilizou. Outro recurso e outra ferramenta que foi também incluído no Instagram, o IGTV, que é onde você consegue colocar vídeos mais longos. Porque lá no feed a gente só sobe vídeos de 1 minuto. Se você quiser fazer vídeos de 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, você sobe lá no IGTV. E por fim, o último recurso que veio no Instagram, que acabou sendo agregado no Instagram e criado, foram os Reels, né? Os Reels, eles são vídeos de até 25 segundos e eles são inspirados também em outro aplicativo que tá, né, bombando, que é o TikTok, tá? Então, essas são as cinco recursos, 5 ferramentas que a gente tem dentro do Instagram, que nós como profissionais, como um negócio, como uma marca, como uma carreira, nós precisamos explorar todos esses recursos para que a gente consiga chegar, né, levar a nossa mensagem, nosso conteúdo, nosso recado até os nossos seguidores, os nossos potenciais pacientes. Então, feed, story, live, IGTV e Reel. Por enquanto, até o momento, hoje, né, 21 de junho de 2021, que eu tô fazendo essa live, são esses os recursos e acredito que se daqui a alguns meses eu voltar a fazer novamente uma live de Instagram, a gente já vai ter aqui novos recursos, porque é isso, o Instagram ele tá sempre evoluindo e usem como inspiração, como referência o Instagram e você como profissional também evolua, busque sempre novos serviços, novos recursos, novidades, novas técnicas para estar oferecendo para os pacientes de vocês, tá? Como o Instagram, como o próprio nome de... Deixa eu abrir aqui. O Instagram os stories, né? Que hoje nessa live, dentre todos esses recursos que eu falei para vocês, hoje a gente vai focar em um deles que é os stories. Os stories, como o próprio nome já diz, ele significa história, contar uma história. Então, o maior objetivo dos stories, né, é poder gerar conexão entre você, profissional, e os seus seguidores potenciais pacientes. Então, nos stories, o objetivo é fazer com que os seus seguidores, né, que eles conheçam você na sua vida real, conheçam realmente quem você é, o que você faz no dia a dia, no que você acredita, quais são os seus valores, lugares que você frequenta, se você faz atividades físicas, o que você consome, o que você veste, o que você gosta de comprar, se você pratica, quais são os seus lazeres, o que você gosta de fazer no seu lazer, seus momentos com os amigos, com a família, mostrar os seus bastidores de onde você atende, quem você atende, o que você trata. Então, os stories têm esse objetivo, mostrar a sua vida real, mostrar algo humanizado e gerar essa conexão, né? Porque hoje, quanto mais natural, quanto mais humanizado, maior é a conexão. Eu sempre dou um exemplo de blogueiras, youtubers, o quanto essas pessoas têm de engajamento, o quanto elas fazem sucesso no orgânico mesmo, sem investir em patrocínio, publicações, só mostrando o dia a dia deles realmente como é. Eles acordam já fazendo postagens e eles fazem vlogs, né? Mostram aí coisas do dia a dia, tudo. Se vai no médico, o que comeu, o que comprou, enfim, tudo que tá acontecendo lá do trabalho, tudo do dia a dia deles. E isso gera muito engajamento. Então hoje a gente tem esse comportamento das pessoas querendo ver o máximo natural, mais humanizado possível. Então, os stories, ele tem esse lado mais humanizado. É diferente do feed. No feed, a gente acaba postando coisas, né, mais editadas, mais elaboradas, com título, com headline, com uma capa.
Já nos stories não, é você ligar a câmera e sair gravando e sair falando. E aí, os stories têm como objetivo gerar essa conexão através de um conteúdo bem humanizado, bem a vida como ela é, inclusive as dificuldades, os perrengues. Eu só não aconselho vocês postarem coisas muito polêmicas. Eu prefiro evitar coisas polêmicas porque a gente atende diversos tipos de pessoas com diversas crenças, religiões, preferências políticas, de futebol, enfim. Então eu prefiro não abordar temas polêmicos. Mas você pode ir lá contar, nossa, algo que não deu certo, algo que você se frustrou, algo que não deu bom, porque isso também gera engajamento, tá? Então, a partir do momento que os stories têm como objetivo gerar essa conexão através desse conteúdo mais humanizado, essa conexão ajuda também a criar nos seus seguidores, nos seus potenciais pacientes, o desejo de consumir pelo seu serviço, né? Então, conforme os seus seguidores ficam acompanhando o seu dia a dia, as suas atividades, os seus atendimentos, o seu local de trabalho, que você mostra os seus pacientes, que você mostra o seu lazer, a pessoa começa a pensar assim, nossa, eu me identifico com essa pessoa, ela acredita nas mesmas coisas que eu acredito, a gente tem uma mesma linha de raciocínio, a gente gosta de fazer a mesma atividade, o mesmo exercício físico. Então, tudo que você mostrar do seu dia a dia são pontos que podem gerar conexão com os seus seguidores, e aí, através desses pontos de conexão, é que ele vai tomar a decisão, vai falar assim, nossa, eu preciso me tratar, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer uma massagem com a Maria, com a Joana, com a Josefa, com a Eliane. Eu preciso marcar com ela porque eu me identifico com a forma que ela fala, com o jeito que ela se comporta. Ela é uma... vamos supor, você é uma pessoa bem caseira, então talvez você vai ter seguidores que são caseiros também e que vão se identificar com você. Já tem uma outra pessoa que já gosta bastante de sair, tá sempre em restaurantes e tal e tal. Isso vai gerar também conexão com pessoas que têm esses mesmos hábitos. Por isso que alguém falou assim, eu gero conteúdo, mas não mostro da minha vida, né, pessoal. É importante que você poste conteúdo de valor relacionado às dores, dificuldades e desejo dos seus pacientes, mas é importante também que você poste coisas do seu dia a dia. Ai, Natália, mas eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha. É hábito. Você tem esse bloqueio porque você ainda não tem o hábito de fazer. Então, quantas coisas você faz no seu dia a dia que você poderia compartilhar, tá? Para os seus potenciais pacientes conhecerem você, conhecerem realmente quem você é. Porque só postar o conteúdo, o conteúdo ele é importante, mas conhecer um pouco do seu lado pessoal também é importante para que essa conexão seja criada. Então, a regra que eu dou para os meus alunos do método Natália Tanaka é a seguinte, a regra do 80-20, tá? 80% do seu conteúdo tem que ser um conteúdo profissional, mas 20% você posta algo pessoal. E nos stories você pode até postar mais coisas pessoais do que lá no feed. No feed eu recomendo que de 80% a 90% seja mesmo conteúdo profissional, porque lá é um portfólio onde o seu seguidor, o seu potencial paciente vai entrar para buscar referências sobre você. Então lá ele quer mesmo saber sobre o seu conhecimento, se você é o profissional mais indicado para tratar a queixa dele. Mas mesmo lá no feed eu gosto de colocar um pouquinho do pessoal. Agora nos stories vocês podem mostrar mais a vida, o dia a dia de vocês e a gente vai chegar lá nessa parte do conteúdo, tá? Então é importante essa conexão e hoje em dia o que acontece? Deixa eu parar aqui, vou abrir os comentários. Coloca aqui nos comentários dúvidas que vocês tiverem, que aí eu vou lendo e vou respondendo enquanto eu vou passando também os slides, tá? Então, hoje em dia, o Instagram, ele tem um alcance
né, um engajamento e ele gera resultados muito maiores do que o próprio Facebook, principalmente dependendo da faixa etária que é o seu público-alvo, tá? Só que para você alcançar todos os benefícios que o Instagram pode te proporcionar, você tem que entender como o Instagram funciona. Não é postar só por postar. Eu vi, inclusive, que alguém colocou assim, dentre as dificuldades, colocou assim, acho que foi a Zurá, e falou assim, mas os meus stories têm pouca visualização, né? E por que isso acontece? Porque você não tá sabendo usar a ferramenta do Instagram, você não tá jogando com as regras do Instagram. Então, para você ter mais resultados, para você colher todos os benefícios que o Instagram pode te proporcionar, você tem que saber o que postar, o que não postar, o que ajuda, o que te prejudica, jogar a favor com as regras do Instagram, porque quando você joga com as regras dele, você consegue tirar melhor proveito do que ele tem para te oferecer e ele te ajuda a alcançar esses resultados, tá? Deixa eu ver. Nice Rocha, eu sou meio leiga para mexer no Instagram, então vamos aprender. Van Roblase, no pessoal seria mais ligado ao lado profissional? Eu não entendi muito essa pergunta. A ideia é que você tenha um perfil só, que seja um perfil comercial aberto, e nesse perfil comercial você vai postar 80% do conteúdo profissional e 20% pessoal no feed. Nos stories, essa proporção pode até ser maior de pessoal. Você pode até postar coisas mais pessoais sem problema. Nice, mas eu tenho que tentar e buscar o sucesso de atrair clientes. Sem dúvida, Nice. Hoje, se você não está presente nas redes sociais, você praticamente é como se você não existisse, tá? Então, se você quer ser reconhecida, se você quer atrair pacientes, e mesmo para quem já tem agenda lotada, se você quer se valorizar, se tornar uma autoridade, você precisa estar no Instagram. Porque se você se acomodar e se você não investir nas suas redes sociais, outros profissionais estão fazendo isso. E aí você vai começar a perder mercado para esses outros profissionais. Helena, eu também sou ruim no Instagram, mas, gente, todo mundo é ruim até começar a fazer. Ninguém aprende sem fazer, tá? Lu Frota Massoterapia. E jogar pro Face o que posta no story do Instagram. Ô, Lu, eu quase, não é que eu não uso o Face. Eu faço assim, tudo que eu vou postar no feed do meu Instagram, eu já aproveito e posto lá no feed do meu Face também, tá? Então, o que eu já produzo pro Instagram, eu pego e posto no Face também. O Facebook não é a minha prioridade, Natália. Eu quase não uso o Facebook, mas como eu já produzo conteúdo pro feed, eu aproveito e já jogo lá no Face também. Agora, os stories, eu não sei te falar se isso é bom ou não, porque eu não faço. Mas tenta. Eu acho que você tá falando o stories do Face, né? Porque se eu não me engano, o Face tem agora stories também, não é? Eu uso tão pouco o Face que é uma coisa que eu nem sei falar se tem ou não esse recurso lá dentro do Facebook. Rafaela, te perguntei uma vez, mas não consegui ver a resposta. Trabalho como massoterapeuta em um hospital. Seria legal eu postar o meu dia a dia? Com certeza. Sim, postar o seu dia a dia, tanto lá profissional quanto no hospital. Fora do hospital, você não atende pacientes? Marilândia, então tenho que ter 2 Instagram, um pessoal e outro profissional? Muito pelo contrário. Inclusive, para vocês que são alunos, dentro da plataforma vocês têm uma aula dentro de aulas extras, que é como configurar o perfil do Instagram, algo assim. Eu posso até dar uma olhada depois e mandar para vocês. Mas lá tem uma aula onde eu ensino passo a passo como configurar o Instagram. Inclusive eu falo sobre isso, sobre ter 2 Instagrams, um pessoal e outro profissional. Não, já é difícil administrar um.
Eu, hoje, Natália, tenho um só. Então, o meu Instagram é um só, eu uso ele tanto para profissional quanto pessoal e é o que eu recomendo que vocês façam, tá? E usar essa regra, 80% do conteúdo vai ser profissional, 20% vai ser pessoal lá no feed, e se você quiser postar mais coisas pessoais, você usa os stories. Ah, mas eu quero postar coisas pessoais que eu quero mandar só para minha família, para os meus amigos, eu não quero que todos os meus seguidores vejam. Aí você tem dentro dos stories uma opção, enviar somente para melhores amigos, tá bom? No story ou feed só seria ligado à minha profissão? Não, é o que eu tô falando. 80% do conteúdo profissional, 20% do conteúdo pessoal no feed e nos stories à vontade, né? Tenta equilibrar, não vai ficar postando só coisa pessoal porque você precisa usar o Instagram para poder atrair pacientes. Mila, notei quando posto minhas fotos pessoal, que não são muito, é muito mais visualizado do que assunto profissional. Normal. Bem normal, bem legal esse seu comentário, Mila. É normal, sempre que você postar algo pessoal, vai gerar muito mais conexão. E principalmente se você comparar uma foto sua pessoal com um conteúdo em imagem e texto. Imagem e texto, gente, não gera engajamento. Você pode até usar esse tipo de postagem, às vezes, mas não é o que gera mais engajamento, tá? E mesmo assim, postagem com uma foto sua e postagem com um vídeo seu de conteúdo profissional, a foto vai gerar mais conexão, porque aí a foto, seus amigos, suas famílias, todo mundo vai curtir. Enquanto o conteúdo profissional vai ser mais as pessoas que são seus potenciais pacientes e tudo mais. Normal, isso comigo também acontece. Por isso que é legal deixar esses 20% de postagem pessoal para gerar também esse engajamento. Simone, eu tenho o meu Insta pessoal e tenho o meu da minha estética. Eu recomendo você escolher um deles. O que tem mais engajamento, mais seguidores, pega um só, deixa ele comercial e passa a usar ele para a mesma coisa. Silvana, eu era péssima no Insta, mas agora de um mês pra cá estou melhorando bastante. E é isso, gente, ó. Eu tenho alunos, vários exemplos de alunos que quando entraram pro método Natália Tanaka nunca tinham feito nenhuma postagem. Depois que entraram pro curso, eles deslancharam e é muito legal que eu tenho a turma de mentoria, né? Pupilas e pupilos 10K, e lá eu pego firme com eles em relação à postagem. Lá é uma postagem todos os dias, não pode falhar. E os meus mentorados, inclusive, não sei se eu tenho algum deles aqui, eles estão fazendo inclusive TikTok. Nem eu sei fazer TikTok, nunca fiz TikTok. E eles lá fazem inclusive TikTok hoje para postar, fazem as dancinhas lá para postar no Reels e no feed. Paulo, seria possível no meu caso eu me expor no Instagram? Um beijo, Paulo, que saudade de você. Com certeza, pode gravar os seus vídeos e postar o seu conteúdo, tá? Bom, vamos lá então. Vou fechar de novo aqui os comentários. Já eu abro novamente aqui para ler mais comentários. Então, como eu falei para vocês, para poder aproveitar melhor todos os recursos e benefícios que o Instagram pode te proporcionar, você precisa saber como funciona a plataforma e jogar o jogo do Instagram para ele te ajudar. Você não vai jogar contra ele, você precisa jogar a favor dele. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é um negocinho chamado algoritmo, tá? O que é algoritmo, Natália? A primeira coisa que vocês precisam entender é que todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Google, TikTok, Pinterest, todas essas redes sociais, eles são controlados por um sistema, né, por uma coisinha complexa e muito inteligente que é chamada de algoritmo. Nossa, Natália, mas que bicho que é esse algoritmo? Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma descomplicada o que é algoritmo, tá? O algoritmo, ele é um sistema, um conjunto de informações, números, uma combinação de fatores. Então, ele é um sistema que vai analisar o comportamento dos usuários
do Instagram, do Facebook, seja lá qual for a rede social. Então, ele analisa o comportamento dos usuários e sugere para cada usuário aquelas postagens, aquelas publicações de maior interesse de acordo com o comportamento de cada usuário. Por que existe esse algoritmo, Natália? Porque todas essas plataformas, todas essas redes sociais, elas querem que o usuário, que eu, que você, que a gente passe o maior tempo possível consumindo conteúdo dentro daquela plataforma, né? Então, para o Instagram, quanto mais ele te mostrar coisas que te interessam, mais tempo você vai ficar clicando e consumindo aquele conteúdo, mais os patrocinadores vão colocar dinheiro no Instagram para promover conteúdos para chegar para as mais pessoas, né? Para vender produtos e serviços. Então, quanto mais usuários estiverem dentro da plataforma, mais interessante é para os anunciantes, mais dinheiro vai chegar para o Instagram, Facebook e Google e outras coisas. Então, por conta disso, esse algoritmo, ele controla o que os usuários, o que você, o que eu, né? O que os usuários daquela rede social, o que elas vão ver ou não, tanto no feed quanto nos stories, falando especificamente de Instagram. Então, esse algoritmo fica lá o tempo todo trabalhando e fica vendo o seu comportamento, fica vendo o que você busca, o que você, que perfis que você segue, que pessoas que você gosta de assistir, o que você gosta de ver, e ele vai anotando tudo aquilo e aí ele vai cada vez mais te mandando conteúdo relacionado àquele tema que te gera interesse. Como ele sabe o que gera interesse? Quando você vai lá no Google e busca por alguma coisa, quando você entra no perfil de uma pessoa que fala de moda ou entra num perfil de uma pessoa que fala de comida, tudo isso esse algoritmo vai anotando e ele vai montando o seu comportamento. Inclusive tem uma série ou um filme na Netflix, né, que saiu, eu não vou me lembrar o nome, onde mais ou menos eles mostram como que esse algoritmo funciona, como se fosse várias pessoazinhas lá, o tempo todo te seguindo, te analisando, vendo tudo que você curte, o que você comenta, em que página que você entra, e aí ele fica lá, te mandando cada vez mais conteúdo daquele tema, tá? E aí, antes de 2016... as publicações no feed do Instagram, elas apareciam, né, seguindo uma ordem cronológica. Por exemplo, se você entrasse lá no seu Instagram, você ia ver as postagens de todas as pessoas que você segue numa ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga. Mas depois de 2016, teve uma atualização e o algoritmo passou a ter mais controle sobre o conteúdo que você vai ver ou deixar de ver. Então, a hora que você abre o Instagram, não vai aparecer para você as últimas postagens das pessoas que você segue. Vai sempre aparecer aquelas que são mais relevantes para você. Tanto começa a perceber, começa a entrar muito no perfil de uma pessoa, começa a acompanhar muitos stories de uma pessoa. Você vai ver que toda vez que você abrir o seu Instagram, aquela pessoa é que vai aparecer. Então, por exemplo, se você segue perfis que falam sobre massagens, que falam sobre óleo essencial, que fala sobre viagem, que você segue blogueiras que fala de moda, se você segue perfis que abordam política, que fala de comida, que fala de marketing, o algoritmo vai mapear tudo isso, ele vai colocando lá, a gente chama de tag, né, uma etiqueta. Então ele vai colocando várias etiquetas lá em você. Então ele vai colocar assim, ó, Natália Tanaka. Ela gosta de moda, ela gosta de viagem, ela gosta de comida, ela gosta de marketing, ela gosta de massagem, ela gosta de óleos essenciais. Ele vai colocar várias anotações lá. E aí toda vez que eu entrar no meu Instagram, ele vai pegar postagens de pessoas que eu sigo relacionados a esses temas, a essas tags que ele marcou em mim, e ele vai mostrar para mim primeiro esses assuntos. Tanto que eu nunca entro no meu Instagram e aparece para mim, por exemplo, alguma coisa relacionada a futebol, alguma coisa relacionada a veganismo, alguma coisa relacionada a trilha, porque são coisas que eu não consumo. Então, por mais que pessoas que eu siga
postem conteúdo relacionado a esses temas que eu não sigo, não vai aparecer para mim. Então, esse é o jogo do Instagram, é assim que o algoritmo funciona, tá? Então, do mesmo jeito que você vende, né, para os seus pacientes saúde, alívio de dores, bem-estar, qualidade de vida, o Instagram, ele vende 3 coisas: relacionamento, entretenimento e aprendizagem. Então, o Instagram quer que você crie conexão e que gere relacionamento lá dentro da plataforma. E aí, uma outra coisa, então, o algoritmo, ele vai analisar o comportamento de todos os usuários, vai anotar lá o que cada um gosta. Com isso, ele vai controlar o que vai aparecer para você nos stories e no feed. E do mesmo jeito que vai acontecer para vocês, isso vai acontecer com seus seguidores. Então, você precisa entender o algoritmo e jogar com ele, né, a favor dele, para ele te ajudar, para que os seus conteúdos, para que o que você posta chegue para os seus seguidores. Por isso, igual a Zura falou aqui, ó, mas eu posto e não chega, né? Eu não tenho muitas visualizações, não tenho muito engajamento. Então, precisa analisar onde que você está errando. E aqui eu vou dar algumas dicas e você mesmo vai identificar. Então, a primeira coisa que você já tem que entender isso, que existe um algoritmo e que a gente precisa jogar a regra dele e trabalhar a favor para que ele te ajude, tá? Porque ele é que vai controlar se você vai ou não aparecer nos stories dos seus seguidores. E o algoritmo, ele é meritocrático, tá? Ele é justo. Como assim, Natália? Quanto mais conteúdo relevante você produz para sua audiência, mais você vai aparecer nos stories dos seus seguidores. Então, não adianta postar qualquer conteúdo só para postar. Se não for um conteúdo relevante, o algoritmo... O que vai acontecer? Se não for um conteúdo relevante, o algoritmo ele tá lá monitorando as suas publicações, ele tá monitorando o engajamento dos seus seguidores. E se o seu conteúdo não for relevante e os seus seguidores ficarem pulando ou fechando ou passando para o lado para ir para o próximo perfil, você perde pontos, né? E o Instagram fala assim, aquele conteúdo as pessoas não estão querendo ver. Então, se é um conteúdo que muitas pessoas não estão querendo ver, então eu não vou mostrar isso para muitas pessoas, porque não tá sendo legal, não tá dando engajamento, tá? Então, primeiro, não é só fazer qualquer conteúdo, tem que ser conteúdo relevante para a sua audiência. Então, vamos supor, você gosta de comida, você gosta de viagem, mas se você ficar produzindo conteúdo de comida e de viagem, não é um conteúdo que está relacionado com as dores e dificuldades do seu público-alvo. A gente quer levar conteúdo para as pessoas que sofrem de dores, de insônia, de depressão, que têm dificuldades para se movimentar, que têm dor na coluna, que têm crenças, né? Então a gente tem que produzir conteúdo relevante para essa audiência. Senão, eu sempre faço aquela comparação. Você não vai vender carne para vegetariano. Então você tem que estar muito bem alinhado quem é o seu público-alvo, qual é o seu nicho de mercado e quais são as dores e dificuldades e qual conteúdo é relevante para eles. Não é achar que não acho que é postar qualquer coisa. E além de ter que postar conteúdo relevante, não é achar que eu vou fazer uma postagem hoje, uma postagem amanhã, depois eu passo 5 dias sem postar nada, aí eu faço uma postagem daqui 5 dias, no outro dia, depois eu pulo uma semana. Se você não tiver também essa frequência, o algoritmo também não vai te ajudar. Porque cada vez que você fica um dia sem postar nos stories, a sua pontuação cai muito. Então, o seu engajamento, a sua visualização vai cair. Mas se você, por outro lado, cria um perfil interessante, com seguidores engajados, posta conteúdo relevante, começa a ter mais visualizações, os seus números tendem a crescer exponencialmente a longo prazo. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Hoje, vou abrir aqui e abrir os comentários para vocês. Para vocês terem uma noção. Hoje eu postei, foi hoje.
Hoje eu postei, fiz uma... ontem eu trabalhei o dia inteiro, gravei muito conteúdo para estar subindo lá na plataforma, para atualizar conteúdo para vocês. E aí o Fábio, né, que faz as gravações, ele pegou, fez um videozinho enquanto eu tava gravando, postei lá nos stories. Hoje eu baixei o vídeo dos stories e criei um Reels, né? E aí eu postei hoje, acho que era mais ou menos 12:30, 1h. E esse vídeo que eu postei no Reels, quem viu esse vídeo, coloca aqui, ó, hashtag eu vi. Ele teve muito engajamento. Eu até parei de acompanhar, mas na hora que eu postei ele, começou assim, bombar de curtidas, comentários, pessoas compartilhando. Gerou um movimento tão grande, em tão pouco espaço de tempo dentro daquela postagem. E o que acontece? Quando tem muita gente assistindo, muita gente curtindo, muita coisa compartilhando, o algoritmo, né, tá lá trabalhando e ele fala assim, nossa, tá acontecendo um burburinho aqui, ó, no Reels, no vídeo que a Natália postou, que tem muita gente assistindo, muita gente compartilhando, muita gente curtindo. Eu vou distribuir, eu vou aumentar o alcance, eu vou mandar isso aqui para muito mais seguidores dela. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o vídeo, para quem não viu. Acho que tá aqui, ó. Só que ele só não vai estar com som, tá? Então foi esse videozinho, só que lá tem a musiquinha no Reels que eu não consigo passar aqui. Então esse vídeo lá no Reels bombou. E aí o Instagram, né, ele pega, como tem muita gente assistindo, muita gente engajando, ele pega e manda para mais pessoas, e mais pessoas curtem, mais pessoas visualizam. Então, assim, teve uma ótima performance. E aqui vai uma dica para vocês, tá? Como o Reels é a ferramenta, o recurso mais novo do Instagram, e como ele tá aí, né, tendo uma concorrência muito grande com o aplicativo vizinho lá, acho que foi, deixa eu parar aqui a transmissão. Como ele tá tendo assim, uma concorrência muito grande lá com o vizinho, tem uma ameaça, né? Tem muita gente saindo do Instagram para ir lá para aquele outro aplicativo, que é o TikTok. Então, o Instagram, ele tá, como se diz, ele tá favorecendo as publicações no Reels. Então, quando você posta alguma coisa lá no Reels, ele aumenta muito mais a distribuição, ele manda para muito mais pessoas. Porque lembra que eu falei para vocês, o Instagram, ele tá, o algoritmo é que controla para quem que ele vai mostrar e para quem que ele não vai mostrar. Quando você posta no Reels, ele mostra para muito mais pessoas. Por quê? Quando ele mostra para muito mais pessoas, para quem postou, você vê aquele engajamento e fala assim, nossa, mas eu posto no feed, posto no Instagram e não dá esse tanto de engajamento, eu postei no Reels, bombou. Automaticamente, o que acontece? Você fica com vontade de postar mais coisas no Reels, né? E postar mais, porque ele tá entregando mais resultado. Então, quando ele te entrega mais resultado, automaticamente ele te motiva a postar mais. Tanto que depois que eu postei mandei uma mensagem pro Fábio, eu falei assim, Fábio, vamos gravar mais conteúdo de Reels, porque bombou. E aí o que acontece? A partir do momento que eu começo a postar no Reels, eu não vou pro aplicativo vizinho, né? Então ele quer trazer as pessoas que estão lá no aplicativo vizinho para dentro do Instagram, para você produzir esse tipo de conteúdo aqui e você ficar cada vez mais aqui dentro dessa plataforma. Então fica a dica para vocês, para quem ainda não pode, que vai bombar, aproveita esse momento. E aí é que vem a ideia de conhecer. Travou, né? Mas acho que agora vai voltar. Voltou, né? Então, beleza. Ó, eu vi uma pergunta aqui. A Lu Frota perguntou: Reels são pro feed ou Stories? Reels é uma terceira ferramenta, como eu falei para vocês. Ó, tem feed, tem Stories, tem Live, tem IGTV, tem Reels. Reels, quando você abrir a tela inicial do seu Instagram, você vai ver que a bolinha do meio é o Reels.
né? Inclusive, eles mudaram toda o layout do Instagram e colocou o Reels bem o botãozinho do meio para que seja o mais visível, né? Para você, é o mais fácil de você clicar, o mais fácil de você apertar, justamente para estimular as pessoas a usarem cada vez mais o Reels. Então, o Reels é uma outra funcionalidade que não é feed, que não é stories, tá? Depois que você sair dessa live, abre o seu Instagram e clica lá no botãozinho do meio que você vai começar a assistir o Reels das pessoas. E o Reels você grava. Onde que você grava o Reels? No mesmo lugar que você vai gravar o Stories. Então, você arrasta a telinha assim, vai aparecer aquela parte Stories, né, lá ao vivo, e embaixo tem uma opçãozinha Reels. Lá você grava um vídeo, sobe na parte do Reels e você pode compartilhar uma prévia no seu feed, tá? Então, inclusive, desse vídeo que eu postei, eu compartilhei uma prévia, tá? Então, façam isso, aproveitem esse momento que ele tá tendo bastante entregabilidade no Reels. Vera Luz, Natália, quando posta alguma coisa e aparece lá promoção daquela postagem. Olha, não caiam nessa pegadinha de promoção, tá? O botão promoção que o Instagram mostra lá é para você promover aquela postagem. Não tem nada de errado promover, inclusive eu ensino a fazer campanhas, né? Dentro do curso vocês têm lá um módulo inteirinho de como fazer o marketing, como criar uma campanha desde o zero. Na mentoria eu faço isso com os mentorados, inclusive eu vi que a Nildinha tá por aqui, Nilda que é mentorada e que tá bombando nos conteúdos e fazendo os anúncios patrocinados. Mas o que acontece? Você vai escolher qual anúncio promover a partir de um estudo que você faz de todos os seus conteúdos que tiveram mais engajamento, mais alcance, mais visualização, tá? O Facebook, o Instagram, perdão, te mostra às vezes aquele botão de promoção, né, que é promover aquela postagem, porque talvez é uma postagem que deu muita curtida, mas às vezes é uma postagem, uma foto sua. E aí você não vai promover uma foto sua porque isso não vai te trazer pacientes. Você vai promover alguma postagem que resolve uma dificuldade, que ajuda uma pessoa a alcançar um objetivo, tá? E isso tem um passo a passo para você identificar qual é a postagem para você promover. Bom? Simone, nova turma, quando vai ter? Inclusive, gente, tem muita gente me mandando mensagem no direct perguntando quando vai ter uma nova turma. Eu ainda não tenho previsão, mas para vocês que querem, têm interesse em participar de uma nova turma, me manda um direct que eu vou mandar para vocês um link para vocês se inscreverem na lista de espera, tá? Então, toda vez que você posta um vídeo que dá muito engajamento, como por exemplo esse que eu postei hoje, o algoritmo do Instagram vai fazer o quê? Vai pegar, ele vai ver que aquilo tá tendo muito engajamento e vai aumentar a distribuição, vai aumentar o alcance e vai mostrar para muito mais gente. E o contrário também é verdadeiro, né? Em contrapartida, se você posta algo lá nos seus stories, feed ou reels, vamos falar hoje especificamente dos stories. Se você Clara, minha filha, deu risada, deu risada que você é tão bonita e nunca gravou TikTok, não. No Reels a postagem é para ser mais profissional ou pessoal. Pode intercalar. Igual no caso do feed, tá? Tenta fazer 80% de conteúdo profissional e 20% pessoal. Lu, nova turma de mentoria, logo mais também. Assim que eu terminar com a turma que eu tô agora, provavelmente julho, agosto, se eu não me engano, agosto ou setembro, eu devo estar fechando o ciclo com a turma atual e aí eu abro uma nova turma, então já vão se preparando para vocês que querem entrar para mentoria. Quem já é pupila e quer dar o próximo passo e entrar para mentoria, vai aí se organizando, vai se preparando, depois eu dou mais informações para vocês, tá?
Rosângela, devo compartilhar quando eu for atender domiciliar? Com certeza deve sim, tá? Deve compartilhar com certeza. Bom, então como eu estava falando, do mesmo jeito que quando você posta um conteúdo relevante, tem muito engajamento, o algoritmo aumenta a distribuição. Quando você posta conteúdos que não são relevantes, que não são atrativos para o seu público-alvo, quando a pessoa abre os seus stories e ela começa a assistir, ela fica pulando, sabe? Ela nem espera terminar os 15 segundos, ela pula. Nem espera terminar e pula, nem espera terminar e pula. Aí ela vê, nossa, que chato, aí ela pega e rola pro lado, porque aí vai pro perfil seguinte. Quando isso acontece, o algoritmo entende o quê? Aquele conteúdo que você postou, as pessoas estão pulando, estão passando para o lado, estão fechando, não estão querendo assistir, então não é um conteúdo relevante. O que o Reels faz? Diminui a distribuição, diminui o alcance, e aí se o seu seguidor entrou lá nos seus stories, ficou pulando muitas vezes, o que ele faz? Ele vai pegar e vai falar assim, bom, aquele seguidor não tem interesse no que a Andréia, no que a Márcia, no que a Nilda, no que a Maria tá postando. E aí ele começa a não mostrar mais o seu conteúdo para aquele seguidor. Então vai diminuindo o alcance das suas publicações. E aí isso que pode justificar, às vezes, a falta de visualização e a falta de engajamento. Falando em mentoria, a Nilda tá aqui, ó. A Nilda adora fazer o TikTok. Nilda, aproveita e conta pro pessoal como foi a sua experiência na mentoria e quantos benefícios isso te trouxe, né? Quanta evolução que você teve depois de ter entrado para esse grupo de mentoria, que assim, não tem nem não tem nem palavras para descrever aí todo o crescimento que a Nilda já teve e continua tendo, tá? Vamos pro próximo, então. Entenderam em relação a esse primeiro item, que é o algoritmo? Vocês precisam entender o funcionamento do algoritmo, tá? Então, produzir conteúdo relevante, porque quanto mais relevante for o seu conteúdo, mais engajamento vai ter e mais o algoritmo vai distribuir e aumentar o alcance desse seu conteúdo, né? Já que eu falei, o algoritmo ele é meritocrático, ele fica analisando, fica te avaliando, fica analisando as suas publicações, o engajamento que tem, e aí ele decide para quem vai mandar, né? E o alcance, se vai mandar para muitas pessoas, se vai mandar para poucas pessoas, tá? Vamos pro próximo. Número 2, deixa eu achar aqui, ó. O número 2 é a frequência. Outra coisa que vocês precisam saber dos stories, tá? Os stories, aquelas bolinhas que ficam assim, enfileiradas, né? A gente fala, tem uma fila de stories. E nessa fila de stories, cabem somente 200 perfis, tá? Só cabem 200 perfis. Então, vamos supor, eu sigo 1000 pessoas. Se 900 pessoas fazem stories, eu não vou conseguir ver os stories dessas 900 pessoas. Só vai aparecer para mim, lá, né, nessa fila de stories, os 200 perfis. Vou tirar os comentários. A Nilda falou aqui, ó, pessoal, a mentoria só trouxe muito aprendizado, até live estou fazendo. Isso aí, sensacional. Deixa eu fechar aqui os comentários, depois eu abro, tá? Então, nessa fila de stories, cabem somente 200 perfis. Então, mesmo que você siga 1000 pessoas, não vai aparecer os stories nessa fila, né, das 1000 pessoas. Vão aparecer só 200. E quem são esses 200 que vão aparecer, né? Que vai aparecer para mim, ou no caso dos seus seguidores, quem são as pessoas que vão aparecer lá na fila dos stories dos seus seguidores? A bolinha, as primeiras bolinhas, elas vão ser sempre das pessoas que fizeram postagens mais atuais, tá? Então, toda vez que alguém,
toda vez que você faz uma postagem, uns stories, a sua bolinha vai lá para o início da fila dos seus seguidores. E vocês concordam que a gente, quando abre o Instagram, os primeiros, os quatro primeiros são os que a gente visualiza e é o que a gente vai clicar primeiro. Então, se você tá lá no final da fila, esquece, provavelmente o seu seguidor nem vai te ver. Porque quando a gente abre o Instagram, a gente vê aqueles 4, 5 primeiros, que é onde a gente vai clicar. E a gente tende a assistir 4, 5, 6 perfis. Aí uma hora a gente cansa também. Aí você fecha, você vai dar uma olhada no feed, ou você fecha o Instagram, vai ver um outro aplicativo. Então, para aumentar a visualização dos seus stories, você tem que trabalhar junto com o algoritmo para você tentar sempre estar lá entre os 4, 5 primeiros dessa fila dos stories. E quem que vai estar lá em primeiro? Os últimos que postaram, né? Toda vez que você fez um stories novo, você vai lá pro começo da fila. Aí o seu seguidor clicou, assistiu o seu stories, você volta pro final da fila. E não só você vai pro final da fila quando você posta um novo stories, como também tem a questão da relevância. Se você posta stories novos, mas o algoritmo identificou que aquilo que você está postando não é interessante para o seu seguidor, para o José, para a Maria, para a Ana, mesmo você tendo postado um novo story, você não vai lá para o final da fila. Então, por isso que tem duas coisas que você tem que equilibrar para que os seus stories estejam sempre lá, sua bolinha esteja sempre lá entre as primeiras da fila de stories dos seus seguidores. A frequência, você tem que postar com frequência, e a qualidade do seu conteúdo. O seu conteúdo ele tem que ser relevante, tem que ser interessante para você ganhar espaço e para você ficar entre os primeiros lá na fila de stories dos seus seguidores. Porque como eu falei, as pessoas tendem a ver os 5, 6, não sei nem se as pessoas chegam a ver os 10 primeiros. Eu às vezes nem vejo, eu vejo os 3, 4, 5, aí eu canso de ficar vendo stories. É normal, tá? Esse é o comportamento. Então, frequência e relevância de postagem de stories. Ah, eu postei um stories hoje de manhã, beleza, fui lá pro começo da fila. Aí o meu potencial paciente, né, a pessoa que me segue viu. Aí a bolinha apaga, né? Porque quando você já viu, a bolinha sai de lá e apaga. Você vai lá pro final da fila. Daí se você posta outro à noite, você fica o dia todo, você não aparece pro paciente lá na fila. Então, se você não é visto, você não é lembrado. Vocês precisam vocês precisam conseguir viciar os seus seguidores nos seus stories. Todos vocês que estão aqui assistindo, eu fico sem os comentários. Eu não sei se às vezes quando cai ou quando trava, esse só é o único problema. Vou ativar um pouquinho aqui, só para vocês me falarem se tá ok a transmissão, se não caiu, tá? Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa criar um hábito nos nossos seguidores de todo dia abrir os nossos stories, porque eu vou falar, vira um vício. Quando a pessoa começa a te ver, te acompanhar todo dia, meio que, acho que é inconsciente, sabe? Se você realmente traz conteúdo relevante para as pessoas, elas criam esse vício de toda vez que entrar no Instagram falar assim, nossa, deixa eu ver o que a Márcia postou hoje, nossa, deixa eu ver o que a Liliane postou, nossa, deixa eu ver onde que a Andréia tá, nossa, deixa eu ver a Luísa, será que hoje ela foi pra academia? E aí você cria esse vício. Eu já identifiquei que eu tenho vício de quando eu abro o Instagram de clicar nos stories de algumas pessoas, sempre as mesmas pessoas, porque é como se eu fosse viciada e fosse fã, eu acompanhasse aquela pessoa e eu quero sempre saber para onde ela foi, o que ela tá fazendo, se ela tá trabalhando, se ela vai fazer live, o que vai ter de novidade. E é isso que vocês precisam criar também, essa dependência nos seus pacientes,
para que toda vez que ele entre no Instagram, ele já vai logo procurar se a sua bolinha tem alguma novidade e ele vai lá correndo clicar para ver. Quem aqui não é assim também? Coloca aqui para mim. Quem é viciada em alguns perfis? Coloca para mim. E coloca aqui para mim nos comentários também quais são os perfis, que tipo de conteúdo que vocês gostam de consumir, tá? E aí, por conta disso, o ideal é que o ideal seria que vocês conseguissem fazer um story a cada 1 ou 2 horas. Se a cada 1 ou 2 horas vocês... a Rodiele tá falando aqui, ó. Natália não postou ainda? Onde será que a Natália tá? Será que a Natália vai aparecer? O que será que ela vai falar? O que ela vai fazer no final de semana? Não é assim? Então, assim, ó, o ideal seria a gente conseguir postar um stories a cada 1 ou 2 horas. Esse pessoal que é blogueiro, youtuber, que vive de redes sociais, eles fazem isso. Eles têm essa disciplina de a cada 1 ou 2 horas ficar postando um stories para gerar esse engajamento. E o ideal é que vocês façam essas postagens em horários diferentes ao longo do dia, tá? Então não adianta postar um de manhã e um à noite e passar o dia inteiro sem postar, porque nesse período que você passa sem postar, o seu engajamento cai, né? E o mais importante de tudo, Natália, não consigo fazer a cada 1 ou 2 horas. Eu entendo, porque às vezes na nossa rotina de atendimento, a gente não vive só de stories, a gente não vive só de redes sociais. Então eu sei que, eu tô atendendo, eu vou ter vários atendimentos, não vou ter um intervalo. Eu entendo que para nós que trabalhamos atendendo, não dá às vezes para ter essa frequência de 1 ou 2 horas, nem sempre a gente está disponível. Mas assim, ó, o mais importante de tudo, nunca deixa a bolinha zerar. A sua bolinha nunca pode apagar, porque cada stories, né, vai cair a cada 24 horas. O seu story nunca pode estar sem publicação, sempre tem que ter uma publicação. Essa é a regra principal. Depois, segunda regra, sim, fundamental seria fazer postagens, pelo menos, gravar um stories, pelo menos de manhã, na hora do almoço e no final do dia. Pelo menos. Antes de trabalhar, se você conseguir entre um intervalo e outro, entre um paciente e outro, um paciente faltou, tá? Eu vou fechar agora aqui de novo os comentários para vocês poderem ler. Então, o ideal... a cada 1 ou 2 horas. Natália, não dá porque eu tô atendendo. Eu sei, eu entendo, né? Nós não somos blogueiras, não vivemos disso. Ok. Então, qual que seria um segundo critério importante? Posta de manhã, antes de começar a trabalhar. Se tiver intervalo entre um atendimento ou outro, ou se um paciente faltou, posta na hora do almoço. Se tiver à tarde, um intervalo entre um paciente ou outro, posta. E no final do dia, à noite, posta também, tá? Se não der para fazer a cada 1 ou 2 horas, faça pelo menos de manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde e à noite. 1, 2, 3, 4, pelo menos 5 stories por dia. 5 stories de 15 segundos, 15, 30, 45, 60, dá no total 1 minuto e pouquinho de conteúdo que vocês precisam postar nos stories de vocês todos os dias. Lembrando que no Instagram não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não importa. Todo dia tem que postar, porque cada dia que você deixa, cada horas, né? Horas que você deixa de postar, o seu engajamento já cai. Se você fica um dia inteiro sem postar, o seu engajamento despenca. Aí, para você subir de novo, então você caiu lá no fundo do poço, pra você subir de novo leva uns dias. Aí você passa um dia sem postar, você despenca novamente. Então você tem que sempre tentar manter e quando possível postar mais ainda para subir, tá? E aí a gente vai falar a questão também de quantidade, é o próximo item. Então, ideal a cada 1 ou 2 horas, não deu, pelo menos 5, dividido em períodos diferentes. Tá bom? Em períodos diferentes, de manhã, meio da manhã, almoço, meio da tarde, final do dia.
Aí tem gente que vai falar assim, ah, Natália, não, eu não tenho tempo para ficar postando 5 stories todo dia, não. Se esse é o seu caso, se você tá me falando que você não tem tempo para fazer 5 stories de 15 segundos, o que eu vou entender? Vou entender então que você já tá com a agenda completa, você já tá bombando, você já tá faturando aí 10, 15, 20 mil reais por mês e não precisa mais de paciente, certo? Porque se você não tem tempo para gravar esses stories, é porque sua agenda já tá bombando. Se esse não é o seu caso, se você não tá com a agenda cheia, se você não tá com todos os seus horários lotados, então esse não é o seu caso. Então quer dizer que você tem tempo sim para fazer stories, porque você falar que não tem tempo para fazer stories é a mesma coisa que você me falar que você não tem tempo para atender mais pacientes. Então significa que ou sua agenda tá bombando ou você não quer mais pacientes, tá? Inclusive, a Nilda que tá aqui da mentoria, ela é uma prova de que é possível sim, e desde que a gente começou a mentoria, nós começamos a mentoria em fevereiro. Março, abril, maio, junho, são 4 meses que a Nilda posta todos os dias, tá? Então, é uma questão de organização. No caso da Nilda, ela tira um dia da semana para produzir todo esse conteúdo, para organizar, para que vocês podem programar a publicação. Então ela tira um dia e faz tudo isso. Então todo mundo é capaz sim de fazer, e mesmo para quem já está com a agenda cheia, se você está com a agenda cheia, bombando, você não precisa mais de pacientes, fazer conteúdo é importante, porque isso gera cada vez mais autoridade, né? Agrega mais valor no seu serviço e você pode cobrar cada vez mais pelo seu atendimento, tá? Então, não ter tempo é uma questão de prioridade. Organiza a sua agenda. O que eu falo para vocês, e é o que eu falo pros alunos do método Natália Tanaka, não subestimem a gestão e a divulgação do negócio de vocês. Não ache que para ter sucesso, para ser referência, para ter um faturamento aí acima de 5, 10 mil reais por mês, não ache que é só atender. Porque se você tá só atendendo o paciente, mas não tá divulgando, não tá fazendo a gestão do seu negócio, você não tá sustentando outros pilares e uma hora o negócio desequilibra e cai, né? Inclusive, tivemos um caso uma aluna dentro da mentoria que estava lá crescendo, muitos atendimentos, e isso eu tô compartilhando porque ela mesma conseguiu enxergar isso. Tava lá crescendo, aumentando o número de atendimentos, focando no atendimento, só que ela deixou de lado um pouco essa parte de divulgação. E aí o que aconteceu? Puf, caiu. E aí quando caiu de uma vez, ela falou assim, meu Deus, e agora? Preciso recomeçar tudo do zero novamente. É possível? Mas se você, mesmo que tá com a agenda cheia, mesmo que tá cheia de atendimento, né? Se você ao mesmo tempo tá fazendo a divulgação, isso aqui nunca cai. Porque se 1 ou 2 cair, tem 1 ou 2 vindo daqui. Se 3 ou 4 cair, tem 3 ou 4 vindo daqui. Tá sempre retroalimentando. Então é fundamental separar um tempo da sua agenda para destinar a divulgação, para destinar a gestão também, porque também não adianta entrar um monte de dinheiro e você não souber como organizar, como fazer a gestão desse seu dinheiro, tá? Vamos para o próximo, então. Terceiro, deixa eu achar aqui. Quantidade. Então, eu falei para vocês anteriormente sobre a frequência, que é importante postar várias vezes em períodos diferentes do dia. E aí vocês podem me perguntar, se perguntando assim, Natália, então quanto mais stories eu fizer, melhor? Aí depende. Vamos pensar assim, quantidade versus horário. Se você grava 10 stories de uma vez só pela manhã e passa o resto do dia sem gravar, isso é pior do que se você gravar 6 stories, sendo 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite, tá?
Então, gravar 10 stories de uma vez de manhã e postar tudo de uma vez no único horário é pior do que você gravar 6 stories dividido ao longo do período. Porque se você posta 10 stories de uma vez de manhã, o seu seguidor viu todos os seus stories lá 10 horas da manhã, e depois ele vai passar o dia todo sem receber mais seu conteúdo e a sua bolinha cai lá pro final da fila. E aí, para você voltar de novo aqui pro início, é mais difícil. Então, postando várias vezes ao longo do dia faz com que, ele viu 2 stories aqui, puf, você caiu. Aí, dali 2 horas, você posta de novo, você vai lá pro começo da fila. Aí, ele assistiu, caiu. Você postou de manhã, no meio da tarde. No final da noite, você postou 2 de novo, você vem pro início da fila. Então, com mais frequência, você vai aparecer lá no início da fila para os seus seguidores, tá? Outra coisa, então a gente viu quantidade versus horário. Outra, quantidade versus qualidade. Gravar 10 stories sem relevância é pior do que gravar 5 stories que realmente agrega valor para sua audiência. Porque lembra que eu falei para vocês do algoritmo? O algoritmo vai mandar para o início da fila aquelas pessoas que gravaram novos stories, mas ela também vai pesar o quanto aquele seu conteúdo está gerando de engajamento para o seu seguidor. Ele está o tempo todo monitorando as suas publicações e o engajamento. Então, se você fica postando stories fraco, sem engajamento, que os seus seguidores ficam pulando, ficam fechando, ou ficam passando para o lado para ver o stories do outro perfil, o seu engajamento cai. Mesmo que você grave novos stories, você não vai lá para o início da fila do seu seguidor, porque você não tem engajamento, tá? E aí tem uma outra coisa, a questão do comportamento. A gente precisa entender o comportamento de cada aplicativo. Então vamos lá. Os stories não é um lugar onde as pessoas têm o hábito de ficar vendo coisas muito longas. Os stories, eles são vídeos de 15 segundos justamente porque a pessoa, vou parar aqui para tomar um café, daí eu pego o meu Instagram, vou abrir os meus stories. Enquanto eu tomo um café, tenho lá 5 minutinhos para tomar um café, vou pegar os stories e vou ficar vendo, porque são vídeos curtos, informações rápidas que só para passar o tempo mesmo, tá? Quando você quer ver vídeos mais longos, né? É um momento que, agora eu vou lavar a louça, então eu pego o meu celular, abro lá no YouTube e coloco num vídeo mais longo que eu vou deixar lá tocando e eu vou escutando enquanto eu tô lavando louça. Eu vou gastar 20, 30 minutos lá para lavar louça, enquanto isso eu vou ficar escutando um vídeo. Quando você vai escutar vídeos mais longos, não é no Stories que você abre, é o YouTube ou o IGTV. Normalmente mais o YouTube até, né? Então a gente tem que entender o comportamento das pessoas em cada uma das plataformas. Por que eu tô falando isso? Se você grava nos Stories uma sequência muito grande, né? Uma sequência muito grande de vários videozinhos de 15 segundos para falar de um assunto, a pessoa tende a cansar. Ela não abre os stories para ficar vendo vários videozinhos falando de um assunto. Então, nos stories, quando você grava lá 10, 12 vídeos e stories para falar de um assunto, a retenção tende a cair. Então, a pessoa escuta o primeiro, segundo, terceiro, ela vai ver que você está falando do mesmo assunto, ela pega e fecha e passa para o próximo perfil, tá? Isso é uma questão de comportamento, é hábito. Então, nos stories, o ideal é que vocês gravem no máximo 4, estourando 6 eu acho que é muito. Eu acho que assim, quando você vai falar de um assunto, 2, 3, no máximo 4, vai, né? 4 storyzinhos lá, 4 videozinhos de 15 segundos
resume o assunto, que é o máximo que a pessoa vai conseguir ficar te ouvindo. A não ser quem realmente te ama, seu pai, sua mãe, uma fã, né? Um aluno, um mentorado, quem sabe? Mas não é a grande maioria. E eu vejo que eu faço isso também. Mesmo quando eu entro para assistir stories de pessoas que eu sou viciadas, que eu tô sempre acompanhando, se eu vejo que tem vários stories, a pessoa falando aquele mesmo assunto, eu vou cansando. E aí eu tendo a ficar clicando para passar rápido, ou eu fecho. E aí quando o seu seguidor fica clicando para passar o quando fecha, cai o seu engajamento, você perde pontos com o algoritmo e ele tende a não distribuir tanto aquele conteúdo, porque ele vai falar assim, se a maioria das pessoas estão clicando, estão pulando, não é interessante, não vou distribuir para as pessoas, ele te boicota, tá? Então, grava aí de 2 a 4 stories para cada assunto que você for falar. Então, beleza. Então, a gente já viu o algoritmo, né? Viu a frequência, quantidade. E agora, vamos ver número 4, né? Então, o que postar nos stories, né? Como vocês estavam perguntando. Os stories, ele é principalmente, como eu falei para vocês, tem como objetivo gerar conexão, mostrar da forma mais humanizada possível quem você é, o que você faz, o que você pensa, onde você frequenta, o que você consome, quem você atende. Então, os stories têm esse objetivo. E então, o que mostrar, o que postar lá nos seus stories? Documente o seu dia a dia. Mostre vários momentos do seu dia a dia. Olha só, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, quanto conteúdo você pode compartilhar. Aí você fala assim, Natália, mas quem que vai se interessar pelo que eu tomo no café da manhã? Quem que vai se interessar para onde eu fui no final de semana? Para e pensa, quantos perfis você segue e quantos perfis você fica vendo a vida da pessoa e te interessa e que desperta o seu interesse. Quantos perfis você entra para ficar vendo? Nossa, deixa eu ver onde a pessoa foi viajar esse final de semana. Nossa, deixa eu ver o que a pessoa fez hoje. Nossa, deixa eu ver se a pessoa tá trabalhando. Nossa, a pessoa tá te mostrando o dia a dia dela e você tá consumindo. Então, por que você não pode mostrar o seu dia a dia e outras pessoas vão ter interesse também, tá? Então, nos stories, documente o seu dia a dia. Faz um teste. Eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Depois eu vou contar aqui o resultado para vocês, tá? Faz um teste, pega um dia. Eu vou estar de férias semana que vem e eu vou fazer um teste para poder contar para vocês. Porque como eu nunca fiz, eu não sei falar o resultado. Que nem eu fiz esse hoje do Reels e eu sei que bombou. Então, assim, eu já vou colocar na minha programação fazer vários Reels. Já vou falar com o Fábio, que faz a gravação. Já vou falar com o pessoal que faz a edição dos meus vídeos. Já vou pedir para eles criarem mais Reels para eu postar. Aí, uma outra coisa que eu vou testar, eu falo para vocês, mas eu sugiro que vocês já apliquem aí. Pegue um dia e documente o seu dia, o dia inteiro. Semana que vem que eu vou estar viajando, fica mais fácil, né? Aí eu não tenho atendimentos, porque quando a gente tem atendimentos no meio do dia, às vezes dá uma travada. Mas eu vou estar de férias semana que vem, eu vou fazer esse teste. Vou gravar desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Pega vocês um dia também e faz esse teste. Grava o seu dia da hora que acorda, a hora que você vai dormir, para ver o engajamento e para ver as visualizações, se dá diferença, tá? Então, além disso, mostra os seus bastidores, mostra você se arrumando para ir trabalhar, mostra você organizando a sua sala para receber o paciente, mostra lá enquanto você está atendendo um paciente, se o paciente que curte, que é mais também engajado em redes sociais, que você sabe que gosta de fazer postagens. Colhe depoimento dos seus pacientes na hora que você terminar o atendimento. Conta um pouquinho o caso clínico do paciente. Conta casos clínicos sem citar nomes. Olha, hoje eu atendi um paciente que chegou assim, assim, assado. Eu fiz isso, ele saiu daquele jeito. Fala quais as dificuldades que você teve, o que você aprendeu, o resultado, o procedimento. Mostra atividades que você pratica. Mostra
o que você comeu no almoço, no jantar, mostra se você saiu com os amigos, mostra o seu lazer, se você passeou com o cachorro, brincou com o seu filho, né? Você não vai fazer, que nem eu falei, não vai fazer 10 stories de você brincando com o seu filho e pronto e mais nada. Não, vai variando. Como a ideia é postar várias vezes ao longo do dia, a ideia é você ir variando esse conteúdo, fazendo um pouquinho, né? Mostrando um pouquinho de cada coisa do seu dia a dia. Mostra o filme que você está assistindo, compartilha uma dica de livro que você está lendo, mostra uma receita que você fez, mostra um recebido, algo que você comprou, que chegou, que você acha que é legal, tá? Mostre, documente tudo isso no seu dia a dia, intercalando o profissional e pessoal. E aí é sua vida real, quem realmente você é, tá? Quinta dica do que postar. Número 5, caixinha de perguntas, tá? A caixinha de perguntas é um recurso que gera muita conexão e engajamento com seus seguidores. Porque a partir do momento que você abre uma caixinha de perguntas, o seu seguidor vai lá e vai escrever e vai responder. E o Instagram, o algoritmo, quando a pessoa vai lá e responde uma caixinha de perguntas, isso demonstra para o algoritmo muito engajamento, né? Então, com certeza, para as pessoas que respondem lá suas perguntas, o seu conteúdo vai aparecer muito mais, porque isso significa um alto engajamento. E para os seus pacientes, né, fazer eles se sentirem parte da sua comunidade. Quando eles podem te mandar uma pergunta diretamente, isso cria uma conexão muito forte. Só que aí o que eu escuto algumas pessoas falando? Ah, Natália, eu abro caixinha de pergunta lá no meus stories, só que ninguém responde. Então deixa eu explicar para vocês o que acontece. Quando vocês têm uma audiência muito pequena, então assim, se você pegar, você tem um perfil de 200, 300, 500 pessoas, para a sua caixinha de pergunta poder funcionar e ter participação das pessoas, você precisa, antes de abrir a caixinha de pergunta, preparar a sua audiência. Porque é diferente, vamos supor, se eu pego hoje, eu tenho 20 e poucos mil seguidores. Se eu abro uma caixinha de pergunta, são 20 mil pessoas com probabilidade de já ter alguma coisa para me perguntar. E quando eu abro a caixinha, ela já quer me perguntar alguma coisa. Ela só tá esperando a oportunidade de eu abrir uma caixinha. Eu abro a caixinha, ela vai lá e já manda a dúvida dela. Quando você tem poucos seguidores, pouca audiência, as pessoas não te conhecem direito, se você abre uma caixinha, a pessoa nem sabe o que te perguntar. Se você abrir uma caixinha assim, ó, me faça uma pergunta, mande a sua dúvida. A pessoa não sabe quem você é, o que você faz, o que você ajuda, o que ela vai te perguntar? Ela não sabe, ela fica perguntando, vou perguntar o que para essa pessoa? Perguntar da vida dela, não sei do que ela trabalha, não sei o que ela faz, como é que eu vou perguntar? Então, quando você tem a audiência baixa, quando você ainda não é reconhecida, quando você não é autoridade, você precisa preparar a sua audiência antes de abrir essa caixinha, contando uma história, contando uma situação, falando de alguma postagem. Então, por exemplo, você atendeu um paciente que tinha lá uma queixa de dor lombar. Essa dor lombar irradiava para as pernas até a metade da panturrilha. Esse paciente te procurou porque foi diagnosticado com uma hérnia de disco e o médico falou que era um caso de cirurgia. Só que antes de operar, esse paciente quis a sua opinião, quis fazer uma avaliação. Você foi lá, fez uma anamnese, aplicou os testes específicos nesse paciente e viu que não tinha envolvimento neural, né? Não tinha sintomas neurais e o resultado foi negativo. Ou seja, a dor daquele paciente não estava sendo causado por uma hérnia de disco, apesar dele ter uma hérnia de disco na ressonância. A dor dele estava sendo por conta de uma dor miofacial, devido à compressão do nervo ciático, né? Devido ao piriforme que estava contraturado e comprimindo o piriforme. E aí você foi lá, fez 5 sessões de massagem live e resolveu o problema do paciente. Então você pode contar isso.
olha, aconteceu isso, hoje eu recebi um paciente que chegou aqui com um diagnóstico de hérnia de disco, chegou com os exames de imagem, veio aqui porque o médico falou para ele que o caso dele era cirúrgico, só que antes de operar ele me procurou, ele queria a minha opinião, eu fiz a avaliação e vocês não vão acreditar. Quando eu cheguei na parte do exame físico e fui aplicar testes específicos para ver se realmente a dor dele era por conta daquela hérnia de disco, os testes deram negativos. O paciente a dor dele não é por conta daquela hérnia que está na imagem da ressonância magnética. A causa da dor dele era porque ele tem um músculo ali na região do glúteo, que é o piriforme. Por dentro do piriforme passa o ciático e, por algum movimento, uma sobrecarga que ele fez, o músculo contraiu, pressionou o nervo e estava dando aquela dor irradiada. E aí, com apenas 5 sessões de uma técnica, de um método exclusivo que eu tenho, usando apenas as minhas mãos, eu soltei aquele músculo e com 5 sessões esse paciente não tinha mais dor. Aí, na sequência, você bota uma pergunta. Você também sofre de dor lombar? Me conte aqui o seu caso clínico. Ou seja, você direcionou, você deu uma orientação para sua audiência fazer uma pergunta, relacionar, contar um caso clínico. Aí a pessoa que também tem uma dor lombar, que se identificou com a história desse caso clínico que você compartilhou, ela na hora vai mandar o caso dela, ela vai falar assim, nossa, isso acontece comigo. Nossa, o meu marido está passando por essa situação. Ele tem dor assim, 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 ele vai te contar. Né? E aí, o que você vai fazer? Você vai responder aquela pessoa. Então, através dessa caixinha de perguntas, a pessoa iniciou uma conversa com você. Ela deu a liberdade de você iniciar uma conversa com ela. E aí, você, sabendo fazer uma abordagem, sabendo fazer esse primeiro contato, né? Você vai lá e vai converter esse seguidor num paciente. Você vai pegar esse seguidor e vai orientar, conduzir para que ele marque com você uma avaliação. E lembrando, vocês podem compartilhar a dúvida, a pergunta nos seus stories e responder e publicar para todo mundo ver o que chegou de pergunta, o que chegou de comentário e a sua resposta. A sua resposta que você vai dar para o paciente que te mandou uma pergunta ou que te mandou um caso clínico tem que ser impecável. Como se você estivesse explicando assim para ele tudo o que você sabe, como se você estivesse dando uma consultoria para essa pessoa, porque você precisa, através disso, mostrar a sua autoridade, mostrar o seu conhecimento. Não adianta você dar uma resposta rasa, uma resposta superficial, porque isso não vai gerar resultado. Beleza? Número 6. Testes. Esse é um outro recurso que a gente tem nos stories e que vocês podem utilizar, que é fazer testes. Faça uma pergunta, né? Crie uma pergunta com algumas opções de respostas para você conhecer melhor o seu público-alvo, para você saber o nível de consciência deles, quais são as dificuldades, né? O que eles estão precisando. Então, toda vez que você... E onde que vai estar isso, Natália? É só abrir o Stories. Lá nos Stories tem uma carinha assim, ó. Clicando na carinha vai abrir para vocês perguntas, testes, enquetes, tá? E aí vocês clicam lá na opção testes e vocês vão fazer uma pergunta. Pergunta e coloca lá 3, 4, 5 opções de alternativas de resposta que vocês, dependendo relacionados com a pergunta que vocês fizeram. Quando você gera esse teste, né, coloca uma pergunta, vai gerar curiosidade no seu seguidor de saber qual é a resposta certa. E ele só consegue saber qual é a resposta certa clicando em alguma das alternativas. Inclusive, quando você for lá criar as alternativas, você vai selecionar qual é a resposta certa, aquilo fica oculto, e quando a pessoa clica, aí mostra para ela se ela clicou na opção errada ou se ela clicou na opção certa, se ela acertou ou se ela errou. Então a pessoa fica curiosa, ela vai querer clicar. E ela clica, ela vai saber se ela acertou ou se ela errou. O fato dela clicar, o algoritmo já entende aquilo como um engajamento.
Então, tanto quando ela te manda uma pergunta, quando ela te conta um caso clínico lá na opção, né, na caixinha de perguntas, quando você cria um teste e ela clica, isso também mostra para o algoritmo um bom engajamento. Tá? E aí os seus stories acabam aparecendo para muito mais pessoas e aumenta as suas visualizações. E clicar, né, é bem mais fácil da pessoa clicar do que às vezes ela escrever uma pergunta ou uma resposta. Então vai intercalando, tá? Caixinha de resposta é muito legal, sim, até mesmo para você compartilhar isso com a resposta nos seus stories para gerar mais valor e mais autoridade para você. E os testes também é legal porque é rápido de gerar esse engajamento, tá? Então aqui no exemplo eu coloquei aqui, ó, qual o melhor tratamento para dor lombar crônica? Você pode fazer essa enquete para os seus seguidores. Repouso absoluto? B, tomar remédios? Ou C, fazer massagens? Né? Então aí ele vai clicar lá e vai ver se é a resposta correta. Próximo. Ai, peraí. Errei. Enquetes. Então, a gente viu caixinhas de perguntas, testes, e agora a gente vai ver as enquetes, né? Então, lá dentro abrir os stories, vai ter lá, né, em cima, bem no cantinho superior, uma carinha onde você clica e tem a opção enquetes. Nas enquetes, você pode fazer perguntas para descobrir algo, né, para validar alguma dúvida que você tem. Igual, eu poderia abrir uma enquete e colocar assim: você é profissional da área da saúde? Sim ou não? Para eu saber a quantidade de pessoas que me seguem, se são ou não profissionais da área da saúde. Ou eu poderia abrir uma outra enquete assim, ó: você trabalha com massagem? Eu quero conhecer o meu público, eu quero tirar uma dúvida. Será que as pessoas que estão me seguindo são pessoas que trabalham já com massagem? Então, eu vou abrir essa enquete. Agora, no caso de vocês, coloquei aqui um exemplo. Vocês podem colocar assim, ó: você sofre com dor no pescoço? Já foi no médico, tomou remédio, mas nada resolve? Se a pessoa tem dor no pescoço, foi no médico, tomou remédio e nada resolve, que é comum, né? Ela vai clicar no sim. Quando ela clica, mais uma vez, isso gera também engajamento, né? E aí, o que acontece? Quando as pessoas clicam em sim ou não, aparece para você pessoas que votaram sim, pessoas que votaram não. Você consegue ver isso? Você arrasta o seu stories para cima, no stories que você publicou a enquete, você arrasta ele para cima e vai aparecer para você votos sim, votos não. Aquelas pessoas que votaram sim, na frente do nome já tem um triângulozinho assim do direct. Você já pode clicar no direct e mandar uma mensagem para todas as pessoas que clicaram no sim e já iniciar uma conversa. Olá, eu estou entrando em contato porque eu vi que você respondeu sim na enquete que eu fiz. Eu quero saber um pouquinho mais. Me conta como que é essa dor, desde quando, como que é. Aquela abordagem inicial, aquele primeiro contato que eu ensino vocês a fazerem, tá? E a partir daí, vocês conseguem gerar, né, converter também um seguidor em paciente. Número 8. Repost, repostar publicações. Então, para vocês repostar, antes de repostar, vocês precisam estimular os seus próprios pacientes a postarem, a fazer um stories quando eles forem atendidos por você. Então, quando o seu paciente estiver lá, fala para ele assim, ó, vamos gravar um stories, grava um stories, vamos tirar uma foto, posta lá no seu Instagram. E aí, quando ele postar, você fala assim, e me marca, posta que você esteve aqui, me marca, para eu poder repostar. Porque o que acontece? Quando o seu paciente posta, faz uma postagem sua, você vai aparecer para todos os seguidores dele, né? E quando você reposta aquilo que o seu paciente postou, isso te gera autoridade. Fala assim, nossa, olha, aquela pessoa foi lá na Maria e postou. Além disso, também pode acontecer o contrário. Você pode fazer postagens, marcar o seu paciente e pedir para ele repostar. Porque a partir do momento que ele reposta a sua postagem onde você marcou ele nos stories dele,
você também vai aparecer para todos os seguidores dele. Então é uma forma orgânica de você alcançar mais pessoas só fazendo essa repostagem. Tanto você repostar tanto você estimular o seu paciente a fazer postagens e você repostar, porque isso te gera autoridade. E também, quando você reposta algo do seu paciente, isso faz com que ele se sinta especial, com que ele se sinta notado, né? Igual, às vezes, eu reposto aqui no meu Instagram os stories que os alunos, pupilas e pupilas fazem e me marcam, né? E você também postar, marcar as pessoas e a outra pessoa te repostar, também você vai aumentar o seu alcance, a sua visualização. Então, trabalhem bastante essa repostagem, tá? E por fim, pra gente terminar, que são quase 2 horas já de aula, número 9, crie legendas. Não façam, ou pelo menos evitem ao máximo. Às vezes, dependendo da situação, a gente não consegue parar para escrever, né? Acontece às vezes comigo, dependendo do que eu tô fazendo, eu penso assim, ou eu posto sem legenda ou eu não posto, então eu vou postar. Mas, sempre que possível, na maioria das vezes, tente colocar uma legenda nos seus stories. E quando eu falo legenda, calma, não é legendar ipsis literis, assim, escrever tudo que você tá falando. É você colocar uma legenda com a ideia central de cada videozinho, de cada stories que você tá postando. Por quê? Muitas vezes, né, a pessoa o seu seguidor, quando tá assistindo os seus stories, ele tá num local onde ele não consegue ouvir, não consegue ligar o som. Né? Às vezes a pessoa tá lá esperando uma consulta médica, tá lá sentada esperando, ou ela tá num lugar muito barulhento que ela não consegue ouvir, e ela tá lá à toa e ela pega para ver os stories. Ou então, à noite, acontece muito isso, à noite eu vou deitar, né, na hora de que eu deito eu vou ver os stories, mas meu esposo tá assistindo um filme, aí eu não consigo ouvir o áudio dos stories, eu vou vendo, né, e acompanhando pela legenda. Se tem a legenda, a pessoa consegue acompanhar os seus stories e entender do que você tá falando, né? Se não tem legenda, ela não vai saber bulhufas do que se trata. Aí o que ela faz? Ela fica passando e o seu engajamento despenca, né? Então, sempre que gravar vídeo nos stories, coloca uma legenda falando do que se refere. Então, por exemplo, esse aqui eu peguei no meus stories que tava lá. O que eu tava gravando? O que eu tava falando nos stories? Eu tava contando que eu tinha acabado de chegar da gravação, isso foi ontem, que eu tava lá, gravei até meia-noite, conteúdo que em breve vai ter atualização nas aulas da plataforma, blá, blá, blá. Então, eu coloquei lá, não descrevi exatamente com todas as palavras, mas eu coloquei a ideia central. Em breve, a atualização das aulas, tá bom? Então, sempre que possível, tentem sempre colocar legenda. Dá um pouquinho de trabalho, dá, mas o tanto que aumenta o seu engajamento vale a pena. Só posta sem legenda se realmente você não conseguir, não tiver como escrever naquele momento. Bom, então foram essas as dicas, né, para vocês aumentarem a visualização de vocês dos stories, né? Recapitulando que tudo que a gente falou, deixa eu abrir os comentários aqui, que eu vou lendo os comentários. O importante é vocês entenderem como funciona a ferramenta. Hoje a gente focou especificamente nos stories, que é uma das ferramentas do Instagram. Fora isso, a gente tem feed, live, IGTV e Reels, né? Falei para vocês sobre o algoritmo, como que funciona o algoritmo, como que ele fica analisando o comportamento como ele fica analisando o comportamento dos usuários, vendo o engajamento das suas publicações, e ele é que decide o que ele vai ou não mostrar para os seus seguidores. Então, é muito importante que você faça conteúdos relevantes para que o algoritmo cada vez mais aumente o alcance das suas publicações, né? E aumente as visualizações. Então, uma coisa é jogar a favor do algoritmo. Segundo, é a questão da frequência.
poste várias vezes em períodos diferentes. Não adianta postar tudo num período só e passar um período muito grande sem postar, tá? Ideal de 1 ou 2 horas, se não der, posta pelo menos de manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde e à noite. Nunca deixe a bolinha do seu Instagram apagar, porque aí você vai despencar. Quantidade postar vários stories é bom, né? Depende. Não adianta nada postar 10 tudo logo de manhã e passar o dia todo sem postar. E não adianta nada postar também muitos stories sem qualidade. Então, quantidade é bom? Depende, né? Depende do horário, depende também da qualidade. Lembrando que os stories não é um local onde a pessoa fica consumindo conteúdos longos. Então, quando for falar de um assunto, fale em 3, 4 stories estourando, não mais do que isso. O que postar nos stories? Documente o seu dia. Os stories é um lugar onde você vai mostrar mais a sua vida real, é algo para ser mais humanizado, é algo para você mostrar o que você faz, o que você come, quem você atende, o que você trata, mostrar casos clínicos, é algo bem humanizado, tá? Então mostre, documente isso. Se vocês conseguirem, tentem tirar um dia e documentar desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, de hora em hora. Tenta fazer isso, de hora em hora gravar uns stories. Eu vou fazer isso e conto pra vocês. Lembrem também de aproveitar o recurso do Reels, que tá bombando. O Instagram, o algoritmo tá entregando muito o conteúdo do Reels. Então, surfa nessa onda do Reels, tá? Abram caixas de perguntas, porque o paciente vai te mandar a mensagem, isso gera muito engajamento e é uma oportunidade de você responder e mostrar o seu conhecimento. Quando você não tem muito engajamento, faça uma introdução, gere lá, né, uma situação para indicar, né, orientar, gere uma situação para orientar o seu seguidor o que ele perguntar, não deixa muito vago, tipo, me manda uma pergunta, me manda uma dúvida que não vai chegar nada. Usa também o testes, né, para você fazer lá uma pergunta com algumas respostas, isso vai gerar curiosidade, fazer com que o seu seguidor clique. Use enquetes, né, a enquete é sim ou não, e aí para as pessoas que responderem sim, ou dependendo da pergunta que você fizer, use isso como uma forma de iniciar uma conversa. Estimule também os seus pacientes a postarem enquanto estiver nos seus atendimentos e você faz o repost. E sempre que possível, quase que obrigatoriamente, coloque uma legenda, né, da ideia central de cada videozinho que você gravar, tá? Então, essas são as dicas que eu tinha para ajudar vocês a aumentarem a visualização dos seus stories, né? Fazer com que tenha mais engajamento, que desperte mais interesse. Alguém me perguntou aqui de sorteio. Quem que foi? Acho que foi a Lu. Eu vi aqui que ela perguntou, e sorteio? Eu, Natália, particularmente não gosto de sorteio para o nosso tipo de serviço. Eu acho que sorteio serve para uma loja de roupa, uma loja de sapato, né? Para segmentos que vendem produtos. E aí você vai pegar um produto, vai criar lá um sorteio. Marque tantas pessoas e concorra a um sapato, né? Mas no nosso caso é serviço. Então o que acontece? Quando você sorteia o seu serviço, eu posso falar por experiência que eu tive. Pode ser que outras pessoas tenham tido outras experiências, né? Mas eu posso falar pela minha. Quando você sorteia um serviço, se a pessoa não te conhece, você acha que ela vai lá tratar a dor dela com uma pessoa que ela nem conhece e que ela ganhou no sorteio? Não vai, né? Eu acredito que não. Eu não iria tratar a minha dor com uma pessoa que eu ganhei num sorteio. Acho que nenhuma relaxante ou uma drenagem eu acho que eu não iria. Porque eu não tenho nenhuma referência da pessoa. É uma coisa muito mais pessoal, tem que ter conexão.
Diferente se eu ganhar um sapato, ganhei um sapato, vou lá, busco e vou provar o sapato. Se eu gostar, eu uso. Se eu não gostar, eu não uso. Ou uma comida, experimento, se eu gostar, eu como. Se eu não gostar, eu não como. O serviço não é ganhando no sorteio. Eu ganhei já vários brindes, tipo assim, ó. Participe e ganhe um corte de cabelo. Você acha que eu vou cortar o meu cabelo com um cabeleireiro que eu não conheço, nunca vi nem nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Eu nunca vi a pessoa, não tenho nenhuma referência. Acho que eu vou lá cortar o meu cabelo, tingir meu cabelo, fazer qualquer coisa no meu cabelo sem conhecer a pessoa, eu não vou. Eu já ganhei vários brindes, não fui. E se eu ganhar hoje, eu também não vou. Entendeu? Imagina, ganhou uma micropigmentação na sobrancelha no sorteio. Você acha que eu vou fazer uma micropigmentação com uma pessoa que eu ganhei no sorteio? Não vou. Do mesmo jeito, a massagem, seja a massagem relaxante, a drenagem, uma massagem terapêutica, a pessoa normalmente ela não vai porque ela ganhou no sorteio, entendeu? É algo muito pessoal, de confiança, que tem que ter algo a mais que não só ter ganho no sorteio. Essa é a experiência que eu tive. Certo, pessoal? Um beijo para vocês. Essa aula eu vou subir para quem é aluno, vai ficar lá disponível na plataforma. E amanhã a gente tem live novamente, 8 horas. Eu volto com a live do projeto Nath Me Ajuda, onde eu entro aqui 1 hora para responder as dúvidas de vocês. Então, se você não teve a sua dúvida respondida, volta amanhã para a gente poder conversar. Rita, mas se a pessoa ganhar um serviço, ela pode te conhecer e tornar sua cliente? Para ela conhecer o seu serviço, existem outras formas de você divulgar muito mais eficazes do que você rolar um sorteio. Mas eu não tô falando que isso é certo ou errado. Eu tô falando da minha experiência, do que eu fiz, né? E do que funcionou, o que não funcionou. Promoção, sorteio, panfleto, tudo isso eu nunca tive resultado. É um investimento que não dá muito retorno, tá? E até porque às vezes você sorteia para uma pessoa que não tem o perfil de ser o seu público-alvo, né? Igual revista, eu já fiz divulgação em revista e a revista vai para todos os cantos da cidade. Dificilmente uma pessoa, eu atendo na Zona Sul, dificilmente uma pessoa que mora lá na Zona Norte, lá na Zona Leste, ela vai ser o meu paciente. Ela até pode ganhar uma massagem e vir, mas na hora que ela tiver que pagar, ela não é um público para o meu tipo de serviço. Então eu gastei à toa esse sorteio. Então o sorteio, revistas, panfletos, eles não são direcionados para o seu público-alvo. Qualquer pessoa pode ganhar. Pode ser que acerte e que você alcance uma pessoa que é o seu público-alvo, ou pode ser sorteado uma pessoa nada a ver, que não é o seu público, que até vai fazer a massagem, conhecer o seu serviço, mas ela não é o público-alvo, não é a pessoa com as características para consumir o seu serviço. E aí não te agregou em nada. Você poderia estar aproveitando esse seu esforço, esse seu investimento, essa sua energia para fazer conteúdo, para direcionar específico para quem tem potencial para ser o seu paciente, tá? Beijo então para vocês. Até amanhã. E só mais um recado, viu? Turma 15, a gente tem o webinário quarta e quinta-feira. Quarta comigo, quinta-feira aula com o Paulo Vono. Beijos.